Oi, pessoal! Meu nome é Marina Dias. Eu sou a Camila Rangel. E nós somos a Sindel. E aqui no nosso canal, a gente vai sempre falar um pouquinho sobre a área de marketing, assuntos relacionados com copyright e UI UX e também um pouco sobre o mundo corporativo. E a temática do vídeo de hoje é criatividade, Camila. Criatividade. Um assunto que pode não parecer, mas é um tanto quanto polêmico por aí. Sim, é verdade. Tá. Ai, hoje eu não tô nem um pouco criativa. Normal. Gente, isso é a coisa mais normal do mundo. Nem sempre a gente tá criativo, tá? A gente tá aqui criando conteúdo pra vocês, mas tem dia que, olha, não vem uma ideia na cabeça da gente. E é completamente normal. Então vamos falar um pouquinho sobre o que é a criatividade, né? Como a gente usa ela no nosso meio de marketing e o quão ela é importante. A gente pode começar explicando o que é criatividade, porque muita gente acaba confundindo com criatividade, com inovação, com, enfim, várias coisas diferentes. A criatividade, então, só para vocês entenderem um pouquinho mais, é literalmente criação de ideias. Você desenvolver uma ideia que pode virar qualquer coisa. Pode ser um desenho, pode ser uma cadeira, por exemplo, você desenvolve uma peça, um prédio. Isso também tem a ver com criatividade, tá? A criatividade não é só para arte, assim dizer, como muita gente acredita, tá? Tem para várias coisas, mas uma coisa que também é muito importante, que aí tem um pouco a ver com inovação, que é uma coisa que o pessoal acaba confundindo um pouco, é que a criatividade, ela ajuda você a solucionar problemas. Porque você precisa saber ter ideias para você poder solucionar um problema. Você precisa ter uma ideia de como resolver aquilo. Então a criatividade também ajuda nisso. Se você acha, ai, nossa, eu não tenho criatividade, não sei o quê. Calma. A gente vai chegar nesse ponto porque realmente ser criativo não tem nada a ver com artes necessariamente, tá? Tem vários outros ramos em que você pode usar ela. Eu acho que a criatividade, ela surge muitas vezes quando você menos espera, né? Você estar criativo, você ser criativo, surge em momentos inesperáveis, como no banho. Clássico! Quando você está prestes a dormir. E por aí vai. E lógico, tem que lembrar também que pessoas criativas, tem pessoas que já nasceram muito criativas e tem pessoas que elas desenvolvem essa criatividade ao longo do tempo, ao longo dos anos. Aí é algo que você pode trabalhar e pode pensar, não é? Você tinha até falado de um livro? Sim, tem um livro muito bom, gente, que eu recomendo muito, que se chama Pensamento Elástico, tá? Depois eu coloco aqui a legenda bonitinho. Ele é um livro muito bom, que ele fala justamente de não só do fato de você ter criatividade e um ambiente que você pode para induzir a sua mente a ser mais criativa, como também de você ser um pouco mais aberto a novas possibilidades e o que isso te ajuda também na criatividade. Então, é muito interessante, vocês podem pegar o livro para ler. Isso. E assim, então se você é uma pessoa que não é tão criativa, tem coisas que você consegue fazer para tentar se tornar, assim, criativa. Até porque, mesmo que seja uma pessoa que seja muito criativa, vou dar um exemplo absurdo, tá? Beethoven, até ele tinha problemas de criatividade, tinha um momento que dava bloqueio, gente. Artista, assim, o mais clássico é o bloqueio artístico do artista. E o que ele faz com isso? Como que ele volta, né? Então, isso é interessante porque até quem tem criatividade já no sangue precisa desenvolver depois também. Ele não é uma coisa que ela é estagnada, né? Você desenvolve, que nem a Ká falou, desenvolve com o passar do tempo também. E aí, a coisa então não é de nascença, a gente já sabe. Então, como que a gente pode desenvolver criatividade? Bom, cada um tem uma forma diferente para aguçar essa criatividade, mas eu digo que para mim que funciona ir para um lugar tranquilo, calmo, às vezes uma musiquinha dá uma ajudada. Sim. E estar num lugar com muito verde. Eu preciso de muito verde. Então, assim, às vezes ir num parque, sabe? Ou se você não tem algum parque, algum lugar que você consiga ir,
um sonzinho da natureza, sabe? O pessoal tá usando bastante aquele ruído branco, ruído marrom, que é bom para você concentração, né? Então, eu vou ser bem honesta, quando eu preciso ser criativa, eu adoro pôr música. Música pra mim, assim, é o ó. Mas depende do tipo da coisa que eu criar. Então, eu acho que isso também pode variar muito de pessoa para pessoa. Eu, por exemplo, quando eu escuto alguma música, eu tenho que ouvir, por exemplo, uma música clássica. Talvez de um compositor que normalmente eu não conheça, porque senão eu fico prestando atenção na música. Se é uma banda, eu fico querendo cantar junto. Então, dependendo do que você vai fazer, funciona muito bem. Dependendo se você tiver, por exemplo, no trabalho e tal, pode ser que não ajude tanto. Então, um ruído branco, uma música calma, para você conseguir concentrar, é uma boa opção. E sair da rotina. Isso é o principal, porque estar dentro de uma rotina faz com que você sempre mesma coisa, faz você ficar cansado, sua mente fica cansada, não vai pra frente. Então, sair um pouco da rotina, ir ali um pouquinho em algum lugar, sei lá, um cafezinho. Eu vou trabalhar hoje no cafezinho, sabe? Tem empresa que deixa, né? Sim, que é ótimo. Fazer isso. Se você é home office, então, é uma ótima dica isso. Você sair do seu ambiente, da sua casa o tempo todo, você não sai, é ótimo. Leitura também, instiga esse lado. Ela vai poder falar mais do que eu, né? Porque é escritora. Sim. Eu acho que nesse ponto, na verdade, a gente puxa até uma segunda parte essa coisa de sair da rotina, né? Que é novos hobbies. Isso. Se você aprende coisas novas, pode ser, gente, qualquer coisa. Pode ser, sei lá, viajar, pode ser acampar, ler um livro, que nem a Ká falou, bordado, desenho, o que te deixa feliz, jogar um jogo diferente, qualquer coisa, isso já instiga a sua criatividade. Por quê? No nosso cérebro nós temos as sinapses, né? Então, cada vez mais coisas que você aprende, mais sinapses a gente faz, mais ligações, né? A gente tem. Então, o que isso promove? Mais informações diferentes, mais conexões diferentes, mais coisas novas que você cria. Então, quanto mais coisas diferentes você aprender, até idiomas novos e tal, isso vai ajudar você a ter outra percepção do mundo, o que é muito bom. E também vai incentivar muito mais, você vai ter muito mais ideia diferente para você aplicar. E não necessariamente, mas Marina, já ouvi muito isso, gente, você sabe, eu fico louca, gente, porque escritor fica louco quando escuta essas coisas. Mas eu não gosto de ler livro de fantasia, porque eu leio, parece que não me agrega nada. Gente, agrega. Você lê Senhor dos Anéis, não significa que você vai aplicar para a solução de problema da tua empresa, mas pode ser que a partir dessa leitura você crie uma sinapse no seu cérebro que te dê uma ideia que não tem nada a ver com esse livro, mas por algum motivo, alguma coisa que acontece nele te dá uma ideia para uma solução que você precisa. Ela deu esse exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de livro. Exato. Desde que seja um livro para você relaxar. Você precisa relaxar a sua mente para você poder ser criativo. Uma mente ansiosa, uma mente nervosa não é criativa. Até se você for acampar. Você acampou, foi acampar, você percebeu que, sei lá, você esqueceu de levar um isqueiro para você acender a fogueira. Como que você vai solucionar esse problema? Você passou por aquela situação. Vamos supor que na sua empresa você tem uma situação também complicada, que você precisava de uma coisa vital ali. E não tem aquela coisa vital. Como você se virou lá na floresta, onde você foi acampar sem o fogo? Nossa, naquela situação eu tive que resolver dessa forma. Então pode ser que de uma forma semelhante eu possa resolver essa situação na empresa. Então, podem parecer coisas nada a ver uma com a outra, mas você pode encontrar soluções nisso. Então isso é bem legal. Outro ponto que eu acho muito legal da gente comentar a gente já falou sobre como a gente pode trabalhar essa criatividade, né, com hobbies, etc. Mas, Camila, uma coisa que já ouvi muito, já passei um pouco por isso também, e é um ponto muito importante, principalmente de quem precisa ser criativo, copyright, parte de marketing em geral e outras áreas também, mas como a gente consegue ser criativo dentro da empresa? Vamos supor que você não tem uma área verde,
você não tem uma sala própria, é tudo aberto, vários departamentos no mesmo ambiente e sempre aquela conversa como a gente pode ser criativo no ambiente corporativo. Isso é o mais importante disso também, é saber a empresa ela dá espaço para essa criatividade, para você ter um momento para tentar ser criativo. Também tem esse porém. Sim. Bom, se eu tô numa empresa, como já aconteceu várias vezes, eu tô zero criativa e eu preciso mudar ali e tal, dar aquela respirada. Então é sair, às vezes, levantar um pouco da cadeira, sabe? Aquela esticada, levantar um pouco e tal. Na hora do almoço eu assistir alguma coisa, fazer alguma coisa que me interesse, que eu consiga sair um pouco ali naquele momento. Uma musiquinha, tem um lugar que deixa você ouvir algumas músicas, outros não, mas né, os que deixam, você consegue ouvir uma musiquinha ali que dá uma ajudada. E estar ali com seus colegas de trabalho, você debater e conversar às vezes sobre alguma coisa, isso também dá uma ajudada para dar aquela quebra ali de momento sério, para você conseguir ser criativo de novo. Sim. É interessante que tem algumas empresas que elas têm até salas de reunião, essas coisas. Às vezes, se você conseguir, aqui em muitos lugares você aluga a sala, né, para você fazer reunião, essas coisas. Se vocês tiverem essa oportunidade e puderem alugar, por exemplo, eu preciso escrever muito um texto e não tá fluindo, eu preciso de mais concentração. Veja se você não consegue ir para um lugar mais isolado para você conseguir se concentrar, ou não tem essa possibilidade na sua empresa. Fone, gente, tem uns fones que tem supressor de ruído que eles são excelentes. E isso pode ajudar muito vocês, especialmente se vocês trabalham num lugar com muita gente, muito barulho. Então, pode ajudar bastante. Eu mesma, quando eu trabalhava, eu vivia dos meus fonezinhos de ouvido. E o pessoal até brincava que eles já sabiam como tinha que falar comigo, que eles iam dar um toque no ombro, porque eu não via nada. Gente, aquele fone era maravilhoso. Não via nada. A galera vinha falar comigo, eu tava lá, escrevendo. Tocava o nome, agora tem gente querendo falar comigo, eu viro pra falar. Então, tem como, tá, gente? É óbvio que varia de empresa para empresa, com o que permite na sua empresa. E aí vem outro ponto interessante, que isso é para você, colaborador, né, que trabalha na empresa com a parte de criatividade. Agora a gente fala um pouquinho para você que é supervisor, você que é gestor, diretor, muitas vezes, da empresa. A tua empresa tem um canto para os seus colaboradores serem criativos? Porque muita empresa é aquela coisa... Vocês têm que ser inovadores, vocês têm que ser criativos. Mas como a tua equipe vai ser criativa se elas não têm espaço para isso? É muito importante você ajudar a sua equipe a ter um espaço para ela poder aguçar essa área. Porque se você não tem pessoas criativas na sua equipe, na área de marketing ainda, fica um pouco difícil. Não vai para frente, não rola. E óbvio, eu não vou culpar todo mundo, porque também tem um bloqueio criativo que existe e que não tem jeito. Às vezes a empresa dá a liberdade, mas ainda assim você fica com aquele bloqueio. Acontece, é normal. É normal, todo mundo passa por bloqueio criativo. Sim. Mas as empresas também têm que dar uma ajudada ali. Óbvio, ambiente tóxico não ajuda a criatividade. Nunca mesmo. Acho que em nada ajuda, né? Então também tem essa parte. Sim. Mas se possível, se você, supervisor da área de marketing, gestor, você está vendo que a sua equipe está tendo dificuldade de ser criativo, converse, veja se tem como você colocar a sua equipe em outro ambiente, ou... Porque assim, gente, uma coisa que eu vejo muito em empresa, que as empresas adoram fazer hoje em dia, é evento para funcionário. Evento para os colaboradores. Então a gente vai fazer um evento com uma dinâmica... Gente, essas dinâmicas não ajudam a acreditar nos funcionários. Algumas ajudam? Pode ser que algumas até ajudem por conta de sair daquele ambiente em que a gente falou e tal. Mas muitas vezes você só tá deixando mais pressionado ainda o seu colaborador, porque ele precisa entregar a coisa, o deadline tá chegando, não vai dar tempo dele entregar, e parando o que ele tá tendo que fazer para fazer uma dinâmica, isso vai estressar mais ele, e mais bloqueio criativo ele vai ter.
Então, veja muito bem o momento de você fazer aquela dinâmica. Se não tá próximo de alguma entrega. Se não tá enchendo os funcionários de serviço, que não deixando ele ter parte para ser criativo. Se não é, por exemplo, uma virada de campanha, perto de virada de campanha, muito assim. Então, veja o melhor momento. Não digo para não fazer, mas o melhor momento. Você fazer várias dinâmicas dessas, nem sempre dá certo. E outro ponto bom, já que a gente falou de bloqueio criativo, é o que fazer quando você tem bloqueio criativo? Essa é a questão que todos nós queremos. É a parte mais tenebrosa. A parte tenebrosa da parte de marketing é não ter bloqueio. Porque eu acho ótimo. Se você não é da área de marketing, você parou aqui nesse vídeo, é muito engraçado, porque o pessoal de marketing é sempre visto como o pessoal fazendo gracinha, todo criativo, jogando bolinha um pro outro. Gente, a gente não faz isso por querer, entendeu? É porque, assim, algumas dessas coisas são formas da gente manter aguçada a criatividade, tá? Não é por bobagem. Mas quando se tem um bloqueio, a coisa pega. E pega bem legal. E o que a gente faz? Olha, eu vou falar o que eu faço, tá? Ótimo. Quando eu tô num bloqueio criativo, eu preciso muito tentar relaxar minha mente. Às vezes dormir me ajuda. Ah, mas você vai dormir na hora do almoço, eu vou almoçar alguma coisinha bem rápido, eu vou dormir na hora do meu almoço. Sim, porque isso vai me ajudar, entendeu? Às vezes é só o cansaço, entendeu? Que tá dando esse bloqueio, então às vezes você precisa dar aquela dormidinha. Ou tentar desenhar alguma coisa. Eu sou muito eu e a Mari, né? Sim, a gente é muito do desenho ali, então tem horas que eu preciso fazer alguma coisa, chego em casa, eu vou desenhar, ou no meu horário, no horário que eu tenho livre, eu vou desenhar ali no papelzinho alguma coisa pra dar uma ajudada. Às vezes não vem nada pra desenhar, mas você rabisca ali até vir, entendeu? E aí, tentando pegar a criatividade pra você. Agora, quando não tem jeito, não tô sendo criativa, não tô sendo produtiva naquele dia, eu vou deixar pouca coisa naquele dia pra eu fazer, vou deixar o resto das coisas que eu preciso de mais criatividade pro dia seguinte e vou tentar ser criativa amanhã. E essa, gente, eu acho que é uma das melhores dicas, tá? Justamente isso. Se você não tá sendo criativo, você tá batendo a cabeça, deixa. Naquele dia você percebeu que você não vai ser criativa. Eu tenho não sei quantos textos para criar, eu tenho uma arte para fazer, eu tenho não sei... Você não vai conseguir fazer hoje. Aceita que dói menos, né? Que a gente brinca. Aceita que dói menos. Você não vai conseguir fazer hoje e tá tudo bem. O que você consegue fazer hoje? Eu consigo fazer uma reunião, eu consigo colocar alguma coisa em dia que eu precisava ter colocado antes, deixa pro dia seguinte. Que é uma das coisas que a gente fala muito, que eu falo muito com essa aqui, muito, que é ócio criativo. Gente, o ócio criativo não é brincadeira. Ele ajuda muito. O que é o ócio criativo? É quando você dá um tempo para sua criatividade. E quando você dá um tempo para sua criatividade, ela vem. Que nem a Camila falou, por exemplo, você tá tomando banho. Você ficou sem uma ideia o dia inteiro. Você parou para não fazer nada, olhar pro teto enquanto você toma banho, vem a porcaria da ideia. É surreal. E é por esse tipo de situação que eu ando com um desses aqui, sempre comigo. Um caderninho, entendeu, gente? Que isso aqui, vocês não sabem como ajuda. Porque se você foi no mercado no final de semana, você ficou sem ideia a semana inteira, você vai no mercado, você vai lembrar. Você vai ter uma ideia boa. E se você não tiver nada para anotar, você vai esquecer. Então, recomendo muitíssimo um caderninho desse. Um caderninho, anotar no celular, sabe? Post-it. O meu escritório é todo cheio de post-it, pra tudo que tá canto. Post-it, entendeu? É legal, é importante você anotar as ideias, porque às vezes você não vai usar também aquela ideia aquela hora. Mas a ideia é boa e pode servir para esses dias de bloqueio criativo. Exato. Para você poder usar, entendeu? E não necessariamente você vai usar a ideia na íntegra como você imaginou. Às vezes é que nem ela falou, você anotou a ideia, deixou ela lá na gaveta, num dia que você não estava com ideia, pegou ela e falou, putz, eu posso usar ela de outro jeito. E aí você acaba sendo criativo, inclusive, porque você acaba usando essa ideia de outra forma, né? Então é bem legal também.
Sejamos sinceros, né? A gente tem que aproveitar o que tem na hora que a gente tem ali. A gente teve aquela criatividade, anotamos elas ali, ótimo, vai ficar no bloquinho de ideias, entendeu? Tá lá no bloquinho de ideias, depois usa, tá tudo bem, tá tudo certo. Ai, mas hoje eu tô cansada, entendeu? Demais, não tenho ideia. Tá lá. Exatamente. Tá lá. Ah, não tem nada no meu bloquinho de ideias, entendeu? Então aquele dia você vai tirar pra você, chega, não vai dar. Aquele dia você vai fazer, o seu mínimo vai ser o meu máximo, aceite isso e é isso. E não se cobre se você não conseguir anotar nenhuma ideia. Nossa, eu fui pegar um dia que eu tava sem criatividade, fui pegar meu caderninho, não tinha uma ideia. Gente, tá tudo bem, tá? Não se cobre, porque criatividade nunca é forçado. Não tem como se forçar a criatividade, tá, gente? E também, se você não tem ideia para solucionar aquele problema ou começar alguma coisa, você pode não estar sendo criativo, mas o seu coleguinha do lado, entendeu? Será que ele não tem alguma ideia que possa compartilhar ali com você? Então, tá ali bem com a sua equipe. E ser uma equipe agradável, isso é muito importante. Ter uma equipe agradável, onde você pode perguntar e estar ali um pro outro quando precisa de alguma ideia, de alguma sugestão e tudo mais. É importante também. Eu dou um exemplo próprio, tá bom? Às vezes, eu quero escrever um conto, alguma coisa, eu fico sem ideia nenhuma. Eu falo, Camila, essa menina aqui, gente, ela é uma mente de ideias, vocês não têm noção. Eu falo, gente, não é possível. Eu falo com ela me vem com 5 temáticas diferentes. Ó, escolhe uma e escreve. Então, assim, converse com as pessoas ao seu redor, porque elas podem ajudar muito você. Além de que você pode aprender muitas coisas com as outras pessoas também. E isso também é muito importante. Então, tem mais 2 temáticas que a gente pode... 2 assuntos, na verdade, 2 tópicos, que é a pessoa que é sempre criativa, né? Então, não existe que a gente já falou. E uma coisa, por que eu tô entrando nesse tópico? Porque aí é justamente o outro que eu vou puxar pra gente poder encerrar o vídeo de hoje, que é profissionais, né? As empresas que contratam profissionais. Porque o que a gente mais vê nessas vagas, LinkedIn ou de qualquer site aí de vagas para empresa e tal, a pessoa tem que ser criativa. E logo abaixo tem, você consegue trabalhar sob pressão? Maravilhoso. Você é uma pessoa criativa? Você trabalha sob pressão? Eles querem pessoas criativas e inovadoras. Eu já vi muito isso. A pessoa tem que ser criativa, tem que ser organizada, babá. E aí? Então, essa aqui eu acho que é mais para você que está contratando alguém da área ou qualquer área, que a gente vê muito isso. A pessoa ela tem que ser criativa. Tudo bem, mas a gente precisa entender todo um contexto, tá? É a mesma coisa vou dar um exemplo aqui, que você precisa de inglês fluente quando a vaga não é de inglês. Você não vai nem falar em inglês em nenhum momento, mas tem que ter inglês fluente. É exatamente a mesma coisa. A pessoa tem que ser extremamente criativa. Tá. O que você quer de criatividade? Você dá espaço para a pessoa ser criativa? A pessoa vai conseguir utilizar a criatividade naquilo que ela está fazendo? Ou ela vai ser... vetada, muitas vezes. Vetada. O que acontece muito é a pessoa dar uma ideia e a ideia nunca ser usada. Ou quando a gente vê muito isso, as pessoas estão empolgadas, elas querem ser criativas, elas querem colocar as ideias dela em prática e não permitem. E tudo que elas fazem vem de cima. Diretoria, gestão, clientes. Sim. Então, até que ponto a pessoa ela tem que ser criativa ou ela tem que simplesmente criar, entre aspas, com o que ela é dado para ela, né? O que ela recebe, o briefing, muitas vezes também isso é tema para outro vídeo, mas um briefing que nunca é um briefing, tá? Ou seja, como que uma pessoa vai ser criativa se ela não tem abertura e possibilidade para isso? Então, ser criativo nem sempre é para estar aí nesses pré-requisitos de vaga, vamos dizer assim. E tá? Se a vaga tem ainda escrito lá, trabalhar sob pressão, porém ser criativo,
Eu acho melhor você repensar. Repense muito, viu? Porque uma coisa é bem diferente da outra. Não trabalham juntos. Então, só para relembrar, se você quer ser criativo, você consegue trabalhar, seja fazendo um hobby diferente, saindo da rotina, você tem que entender e procurar algo que funcione para você. E se você vai contratar alguém, dê espaço a essa pessoa, para a pessoa ser criativa, sabendo que a equipe tem que ser muito boa, né? Trabalhar em conjunto para ajudar a pessoa quando não tá com um bloqueio criativo. Exato. E sem contar também que ninguém nasce. Tem pessoas que já têm a criatividade mais aguçada, mas ninguém é criativo o tempo todo. Então, tá tudo bem. Se você não é criativo naquele momento e você precisa ser e não consegue, tá tudo bem. E, por favor, empresas entendam isso também. E pra encerrar de verdade, por favor, isso é uma coisa que me dói, que é, não existe uma pessoa, gente, eu já ouvi gente falando isso, que é, mas eu não sou criativo. Todo mundo, apesar de ter graus, todo mundo é criativo. De uma forma ou de outra. E é com isso, então, que a gente encerra esse vídeo. A gente espera que vocês tenham gostado bastante dessa temática. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema, vocês podem estar comentando aqui. Lembre-se, por favor, de dar um like, ativar o sininho para os próximos vídeos que a gente vai trazer aqui no canal. E é isso. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, por favor. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. A gente esqueceu de falar do Instagram. Tudo bem, vai dar aqui de alguma forma. Não vai inscrito, nos siga no nosso Instagram. Tá bom. Mais que magia, marketing direcionado.